Olha, gente, tá um prazer estar aqui com vocês. Que saudade da ibercidade, meu Deus. É isso? Estou aqui desde o dia 1º de janeiro. Deu uma pausazinha aí. Voltou? Voltou. Foi. Estou aqui Voltou. desde o dia 1º de janeiro, aqui nessa terra aqui em Porto Velho. É uma terra muito boa. Todos vocês estão convidados. Joel disse que ia ser o primeiro a me visitar. Estarei aí. Muita chuva. Quem gosta de chuva vem pra cá, viu? Só não tem praia. Mas aqui tem muito rio, tem muita cachoeira, então estão todos convidados. Aqui estamos participando também de uma igreja batista aqui, a Igreja Batista Filadélfia. Está sendo já uma bênção para a gente. E muita saudade dos irmãos. Estou aqui, vocês estão percebendo, mas estou com a voz um pouco diferente. Eu estou de aparelho, aquele tratamento que eu falei que ia iniciar aí, né? Já está um pouquinho diferente aqui a aparência, né? Eu botei aqui umas próteses, umas questões aqui dos dentes aqui, tudo relacionado àquilo que eu falei lá atrás, né? Um testemunho que eu dei aí, tive a Sim, oportunidade de dar sim. esse testemunho na Terça Forte, né? E Deus teve misericórdia de mim e já tô me tratando aqui, viu? Não sei se eu tô mais bonito, já, tô mais bonito. Se eu tiver mais bonito, então tá bom. Aí, então vamos lá. Galera, olha, eu vim falar, o Joel iniciou com um assunto aí muito interessante, né? Sobre a questão da guerra, e muita gente fica associando a questão do Apocalipse, né? Então eu resolvi, já que está sendo a minha leitura, aquela leitura, Joel, que a gente que vocês iniciaram, né? Lá em janeiro de 2021, Sim, eu tô terminando agora. Eu não recebi o diploma, né? Porque eu tô sim. terminando com os 3 meses de atraso aí. Terminando aqui o livro de Apocalipse. Comecei, né? Estou nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse. E aí, compartilhar esse devocional com vocês, compartilhar o que Deus tem colocado no meu coração nos 3 primeiros capítulos aí de Apocalipse. Mas antes, eu queria ler o que está escrito lá em Lucas, porque tem muito a ver, né? Muito a ver. Lucas 21, 28. Fala assim: quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Então, começar por aí. Em outra tradução diz exultai, né? Então, todos os sinais, né, de que a gente vê, sinais relacionados ao tempo do fim, nada mais é para que a gente possa levantar a nossa cabeça, erguer a nossa cabeça. E aí começa a primeira expectativa versus realidade. O mundo, ele vê o Apocalipse, né, de maneira diferente que os cristãos veem, né? Os cristãos, eles veem de um jeito e o mundo vê de outro. Qual é a expectativa da maioria das pessoas? O sentimento de medo, curiosidade, angústia. Só que para os cristãos é ânimo, esperança, exultação, alegria, porque a nossa redenção está cada vez mais próxima. O próprio significado, né, de Apocalipse já começa por aí também, que as pessoas elas pensam que significa fim do mundo, mas na verdade não, significa revelação. O fim ele já foi inaugurado com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então o Uhum. fim ele já acontece há muito tempo. O fim não é um dia, entendeu? O fim é uma época. Ou vamos então agora partir lá para Apocalipse, né? Propriamente dito. Vamos abrir aí nosso livro de Apocalipse, esse livro tão enigmático, o pessoal tem tanto medo de ler, mas que na verdade nos traz lições para uma vida inteira. Apocalipse primeiro, do verso 7 ao 8. E aí a gente vê
A segunda, expectativa versus realidade. Qual é a essência? A essência, a expectativa do mundo é guerra, que o Apocalipse, a essência do Apocalipse seja guerra, fome, marca da besta e morte. Mas a realidade é a segunda vinda de Jesus. Essa é a essência do Apocalipse. Olha o que diz aí, Apocalipse 1, do 7 ao 8. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Outra expectativa versus realidade, Joel. Personagens principais. Muita gente pensa que os personagens principais são o anticristo, a besta e o falso profeta. Mas na verdade, não, meus irmãos. Se você está pensando assim, vamos lá de novo aqui para o texto. Apocalipse 1, 17 e 18 diz: quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Então, quem é o personagem principal? Jesus glorificado. Ele não é mais aquele servo sofredor, mas agora é o justo juiz. Nós, cristãos, não adoramos um Jesus que esteve vivo e morreu na terra. Nós adoramos um Jesus que esteve morto e vive, para a honra e glória do Deus Pai, né? Ele vive. Em relação aos sinais, qual é a expectativa versus realidade? Vamos lá, a expectativa do mundo é que o mundo consegue, é o que o mundo consegue ver no decorrer da história, né? Cada época da história é diferente. Nós temos pessoas que vão tentando interpretar o Apocalipse de acordo com a sua época, colocando sinais de acordo com os personagens históricos. Por exemplo, Nero, Domiciano, Hitler, e também fatos como o Holocausto, Primeira e Segunda Guerra Mundial, Stalin, papas, né? Os papas. Algumas pessoas até falam em código de barras, marca de produtos, né? Aquelas marcas de produto que tanta gente falou na nossa infância. Chip, vacina, Rússia, Ucrânia. Mas, na verdade, a realidade é que existem outros sinais. Então, vamos primeiro em Atos 2:21. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que é que fala aí relacionado a isso? Ele começa a falar sobre... Pedro começa a falar sobre os últimos dias, né? Que ele ia derramar o Espírito Santo, que os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Tudo isso ele está falando dos últimos dias. Maravilhas, sinais no céu, né? O sol se tornará em trevas, luz e sangue, antes que venha o glorioso dia do Senhor. Mas ele também fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o tempo da graça. Isso aqui era improvável para os judeus. Tinha que fazer sacrifício, tinha que fazer um monte de coisa para você se aproximar de Deus. Então, o tempo da graça, você simplesmente pedir a ajuda de Deus através de Jesus Cristo. Você tem essa salvação aqui diante de você, né? 2 Tessalonicenses 2:3. Não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado. Então, outro sinal é mais a questão nossa, do sentimento interno, né, da igreja, que é a apostasia, é a questão do afastar-se da fé, né, a apostasia. Depois, nós temos o outro sinal, que é a idolatria. Continua aí no 2:4, olha só.
Este se opõe, se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então, o anticristo, o próprio João falou que o espírito do anticristo ele já estava no mundo, né? Que os filhinhos, né? A carta que ele manda, as pessoas têm que se atentar a esse espírito do anticristo que já está no mundo há muito tempo. Então a gente deve se perceber os sinais da igreja. E quem é a igreja? Somos nós. Será que nós estamos correndo por esse caminho? Esse caminho da apostasia, que tem a ver também com seguir falsos mestres, com seguir doutrinas falsas, e também a questão da idolatria. Tem outro sinal aí também, o esfriamento, né? Vamos continuar no capítulo 2, do 10 ao 12, diz assim, só para terminar a questão da idolatria, diz assim, no 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 10 ao 12. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Então, muitas pessoas estão deixando o amor e o verdadeiro Salvador, Jesus Cristo, para ficar se apegando a coisas superficiais. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, idolatria é mais um sinal. E esfriamento, vamos lá em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste destes também. Então, o esfriamento é mais um sinal. Então, são sinais que a gente deve pegar não só os sinais externos, mas também os sinais coletivos, internos da igreja e principalmente os sinais individuais. Como é que eu estou agindo? Eu como pessoa. Muitas vezes a gente vê o Apocalipse como sendo coisas externas a gente, mas não. Tem a ver conosco também. E por último, os destinatários. As pessoas também pensam que o livro de Apocalipse foi escrito para toda a humanidade. Não, mas existe um destinatário específico. Vamos lá em Apocalipse 1, do 4 ao 7. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Aí vamos mais um pouquinho. De Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Então, o destinatário aqui, quem é? São as 7 igrejas. É a noiva do Senhor e são os salvos. Quando o livro de Apocalipse ele tem uma certa numerologia. Meu Deus, ele está falando aqui de misticismo. Não tem nada a ver com isso. A numerologia do Apocalipse significa o significado de cada número. E o 7, nesse sentido, ele tem um significado de completude. Quando ele fala 7, toda vez que se fala 7 no livro de Apocalipse, você tem que associar que é o número completo. Tanto que o 6, ele é o número incompleto, né? E o 3 é perfeição. Quando você tem 6 3 vezes... Opa, galera, deu um travinho aí no vídeo, mas vamos lá.
Estou editando aqui. Como é um assunto bem bacana, então vamos entender direito essa questão do 3 e do 7 aí, do 6 também, que muita gente se confunde. Eu estava falando que o 7 é o número da perfeição. Todo mundo sabe, né? 7, número perfeito. E o 6 é justamente a imperfeição, porque falta alguma coisa para chegar no 7. Então, quando você tem também o 3, você está vendo aí, é a completude. O 3 significava completude. Pai, Filho e Espírito Santo, eles são inteiramente completos, porque eles são 3. Então, se você repetir o 6 3 vezes, você tem a completa imperfeição. Então, 666 nada mais é do que a completa imperfeição. Ok? Vamos voltar lá para o vídeo. Então, a gente tem que entender um pouco desses significados quando se fala em 7. Então, por que João está falando aqui de 7 igrejas? Porque a completude das igrejas, não só em termos espaciais da época, mas em termos temporais. Essa carta é para todos os cristãos de todos os tempos. A completa comunidade dos cristãos é para mim e para você, Joel, né? Então nós estamos testemunhando aqui uma carta a nós que somos a noiva do Senhor, né? E interessante que, se a gente pensar dessa forma também, ele vai mandando a carta aí para as 7 igrejas, e cada uma tem um significado, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E eu não tinha pensado ainda por esse ponto. Não significa que seja um ponto que é um ponto de concordância entre todos os estudiosos, mas alguns estudiosos falam que essas igrejas são as igrejas de determinadas épocas, né, da humanidade. Éfeso sendo a igreja ali do Pentecostes, né, Éfeso significa desejável, e aí a exortação é se arrepender e praticar as primeiras obras, e a promessa ao vencedor é comer da árvore da vida. Se você parar para pensar, faz até sentido, porque ele começa falando de algo que estava lá no Éden. Então, se ele começa falando de algo que estava no início de tudo, que era a árvore da vida, né? Então pode ser que ele tenha falando das igrejas no decorrer do tempo da história, né? E aí ele vai falando de Esmirna, que é a igreja perseguida, que aí não receberá o dano da segunda morte, né? Então a igreja perseguida foi do tempo de 100 ali até mais ou menos 323 depois de Cristo, que foi quando Constantino estabeleceu a religião cristã como oficial, né? Então até aí os cristãos eram perseguidos. Depois disso, eles não foram mais perseguidos, né? E a terceira, que é Pérgamo, que é da época dessa institucionalização do cristianismo, fala que a promessa seria comer o maná escondido para aquele que vencer. Tiatira, significa cheiro suave, seria a supremacia papal aí na época da Idade Média. E qual é a promessa ao vencedor? Poder sobre as nações. Sardes, que significa canto de alegria, época da Reforma Protestante, né? E alguns estudiosos colocam a igreja como sendo dessa época, de 1517 a mais ou menos 1798. E as promessas ao vencedor: será vestido de vestes brancas, não riscarei seu nome do livro da vida. Até que a gente chega, assim, segundo esse estudo, aproximadamente ao nosso tempo, que é o tempo de Filadélfia, que significa amor fraternal, e Laodiceia, que significa julgamento do povo. Então aí a gente tem que começar a pegar os sinais. Será que a gente está no tempo de Filadélfia? Tem gente que se exalta: não, eu faço parte da igreja de Filadélfia porque é a igreja que não recebeu críticas, né? Assim, estou falando no termo geral, né? Dos cristãos. Não, eu sou da Filadélfia. Se eu tivesse naquela época, eu era da igreja de Filadélfia, porque eu não tenho nenhuma crítica e tal, e tal, e tal. Mas veja bem, aqui significa que está rumando cada vez mais para o encontro com o Senhor. Será que você está preparado? Será que o teu azeite está cheio, meu irmão? Então, Filadélfia significa amor fraternal. Alguns estudiosos colocam aí entre 1700
meados do século XIX. Tem uma exortação para Filadélfia para que ninguém sua coroa. Você, querido, vai ser estabelecido como coluna do templo do Deus de Jesus Cristo. E, finalmente, seria a última, a Laodiceia, que significa julgamento do povo. É no mínimo, né? No mínimo, coincidência. Mas nada no Apocalipse é coincidência. Tudo tem um significado. Então, se o julgamento está próximo, então, como que a gente deve se portar diante disso? Olha só, é o período de esfriamento. É exatamente o que a gente leu em 2 Timóteo. O esfriamento. E aí alguns estudiosos dizem que esse esfriamento veio no final, na meados do século XIX ali, que teve todas aquelas questões de missões mundiais, né, todos aqueles pregadores, até os dias atuais nós estamos já vivendo aí um período de esfriamento, mais ligados a questões financeiras, a questões, né, de ouro, né, de preocupados com coisas vultuosas do que o próprio Senhor Jesus. Tanto que a exortação para Laodiceia é: compre meu ouro. Jesus está falando: compre o meu ouro é puro. Eu sou o dono da prata e do ouro, né? Vista roupas brancas. Vestir de roupas brancas é você se afastar do pecado. Unja os teus olhos com colírio, né? Você poder enxergar, para você poder enxergar melhor as coisas que estão acontecendo. E logo depois ele diz, eis que estou à porta. Esse versículo que é tão utilizado, né, para evangelismo, na verdade não, isso aqui é uma igreja. Nós somos a igreja que está às portas. Ele está quase. Jesus está voltando, como falou o pastor Elisafá naquelas mensagens, eu lembro muito bem, aí em 2019, mais ou menos, ele falando, ele pregando que Jesus está voltando. E a promessa assentar-se-á comigo no trono. Então Jesus promete que nós iremos nos assentar com ele no trono, diante de todas essas questões que nós observamos, que nós, por vezes, podemos ter nos desviado do foco, mas se a gente voltar, a gente vai receber esse prêmio. E diante disso tudo, chegamos já agora aqui à nossa conclusão, Joel. Diante disso tudo, que tipo de pessoas nós devemos ser? E a Bíblia nos responde também. 2 Pedro 3, do 8 ao 13. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgamos. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Olha a pergunta aí. E a resposta é: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Então, que nós possamos ser essas pessoas que esperam, mas ao mesmo tempo que estejam apressando a vinda do Senhor através da pregação do Evangelho. Porque é isso que estão fazendo, por exemplo, os missionários que estão lá na Ucrânia. Aqueles homens corajosos que não quiseram sair, mesmo podendo sair, né? Que eles são estrangeiros. Quem é estrangeiro pode sair. Agora, pessoas de 18 a 60 anos de idade não pode sair. Tem que ficar, tem que combater, né? E eles estão lá. Eles estão lá, mesmo diante de lei marcial, mesmo diante de uma morte iminente, né? Mesmo diante de coisas que podem acontecer com eles para o corpo físico, mas eles têm certeza que essa fé deles, esse amor que nós falamos aqui, né, é muito maior do que qualquer apocalipse individual que a pessoa possa ser paralisado pelo medo. Na verdade, não. O verdadeiro amor, ele expulsa todo o medo. E é isso aí, gente.
Que Deus possa me dar essa coragem e esse amor para ser uma pessoa, ser pessoas aprovadas por Ele e receber aí os prêmios que Ele tem para nós no fim de tudo. Amém. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Amém. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento de reflexão, onde podemos, Senhor, estar lendo aqui a Tua palavra. Nada da Tua palavra, Senhor, deve ser deixado de lado, deve ser escantilhado. Nos ajuda, Senhor, a entender cada aspecto da Tua palavra, Senhor, sabendo que o mundo vê diferente a palavra do Senhor. Enquanto o mundo vê de uma forma o Apocalipse, a gente vê de outra. A gente vê com esperança, Senhor. A gente vê como a Tua vinda, a nossa redenção, e a gente possa exultar, que a gente possa levantar as nossas cabeças, Senhor, saber que o Senhor está às portas e bate, e todo dia o Senhor está batendo no nosso coração, dizendo que está bem pertinho, Senhor. O nosso encontro com o Senhor, as bodas do Cordeiro, Pai. Então vem, Senhor, essa minha oração, Maranata, Senhor Jesus. Traz a Tua justiça, Senhor, na terra. Enquanto não vem, Senhor, que a gente possa ser esse instrumento de justiça, Senhor, nesse mundo tão pecaminoso. Por isso eu quero te pedir por todas aquelas pessoas que estão sofrendo com essa guerra. Chega, Senhor, lá nas pessoas lá na Ucrânia, lá em Belarus, lá na Rússia, Senhor, todos aqueles países que estão ali envolvidos. Chega nas autoridades, Senhor, chega, Senhor. Faz com que eles se arrependam dos seus pecados e protege o Teu povo, protege os missionários, Pai. Protege aqueles que estão ali com a missão maior que as suas vidas, como falou o irmão Joel. Dá, Senhor, a Tua coragem, dá, Senhor, o Teu Espírito Santo, faz com que eles prossigam firmes até o prêmio, Senhor, que o Senhor tem para todos eles. Faz assim conosco também, Senhor, porque sabemos que tudo que acontece no mundo hoje, em algum momento, nos alcança, Senhor, mesmo que estejamos em outro continente. Faz com que, quando estivermos no dia mau, nós também tenhamos, Senhor, capacidade de fazer a Tua vontade e não a nossa, de agir com coragem, não com medo, porque o amor expulsa todo medo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, como igreja, a entender todas as Tuas mensagens na carta de Apocalipse, Senhor, e de todas as outras cartas que o Senhor deixou para nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca nos abandona, mesmo diante dos piores acontecimentos. O Senhor nos dá a paz que excede todo o entendimento, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Abençoa o Joel, abençoa toda a Igreja Batista Cidade, Senhor. Abençoa esses irmãos tão amados por nós, nossa família. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão Javas, muito obrigado, viu? Foi muito bom estar com você aqui nessa conexão. Eu que agradeço, meu irmão. Eu que agradeço. Foi uma honra. Sempre uma honra. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe o dia de cada um de vocês que se conectaram e que vão se conectar, né? Então, até amanhã com mais um Café com Bíblia, às 8 horas da manhã. Deus assim nos permitir. Que a graça e a paz do Senhor seja abundante sobre cada um de nós durante todo esse dia. E estejamos sempre ligados em intercessão, orando pelos nossos amados irmãos, como também em vários lugares do mundo estão passando por dificuldades, né, e aflições. Que Deus abençoe sua semana. Assim eu oro e agradeço a Deus por todo cada um de vocês. Obrigado, Javson. Até a próxima. Estamos juntos. A paz do Senhor. Tchau, tchau, queridão. Até mais. Tchau.